Não, eu acabo pausando o vídeo lá no YouTube. Eu não acompanho por lá. Eu só fico cuidando do chat. Acho que nós já estamos no YouTube. Ah, então tá bom. Então, oficialmente, boa noite a todos vocês, todos que nos acompanham, os familiares, responsáveis, nossos alunos, servidores do IFAR Campus Alegrete. Uma satisfação estar reunido com vocês essa noite para a gente tratar na nossa segunda reunião de familiares e responsáveis desse ano, de 2021. Nós tivemos uma lá no início do semestre, né? E agora estamos tendo essa, mais ou menos na metade, né? Já passando aí para o terço final do nosso semestre. Me acompanha essa noite a professora Elisandra, que é coordenadora geral de ensino, as minhas colegas do SAP, a Rosângela, a Dayana, a Leila, acho que a Ana Paula também está por aí, alguns não acabam não aparecendo na minha tela, né? Os coordenadores de curso, a professora Mariana, que coordena o curso técnico integrado em informática, a professora Mariana Bach, que coordena o curso técnico integrado em química, e o professor Jefferson, que coordena o curso integrado em agropecuária. Em breve também eu sei que a nossa colega Marcele vai conseguir acessar a sala aqui, é a coordenadora de assistência estudantil, e vai poder tirar algumas dúvidas de vocês, se vocês tiverem também em relação à assistência estudantil. Então, a nossa pauta de hoje ela é bastante pontual, com os familiares e responsáveis. A gente queria falar um pouquinho com vocês da nossa atividade, que foi desempenhada até esse mês de junho, a atividade dos docentes juntos aos estudantes, e também conversar um pouquinho de todo o nosso trabalho dos conselhos intermediários que nós fizemos, que culmina, então, no parecer dos estudantes, certo? Então, para a gente relembrar algumas informações importantes, como eu falei para vocês, nós estamos entrando no terço final do nosso semestre, né? Então, nosso semestre termina no dia 31 de julho. Isso significa que nós temos em torno de umas 5, 6 semanas de aula ainda, antes da finalização do nosso semestre. E durante esse semestre, os alunos foram avaliados de diferentes formas pelos nossos professores, né? Cada docente tem a sua metodologia, faz suas avaliações, e para que vocês, os familiares e responsáveis dos nossos alunos, possam ir acompanhando o desempenho dos nossos estudantes e dos filhos, familiares de vocês, nós trabalhamos, então, com uma dinâmica de elaboração de conselhos de classe intermediários. Então, a ideia é conversar um pouquinho hoje com vocês o que foi essa dinâmica, como é que nós trabalhamos dentro dos conselhos de classe intermediários, né? E falar para vocês, então, o que esse trabalho dos conselhos de classe intermediários traz de resultado para vocês, como familiares e responsáveis, para o acompanhamento dos estudantes, tá? Então, nós temos algumas etapas dentro desse conselho de classe intermediário, dentro dos cursos integrados. Ele é composto basicamente por 3 etapas: a etapa do pré-conselho, a etapa dos conselhos de classe intermediários propriamente dito, e a etapa dos pós-conselhos. Então, nesta etapa de pré-conselho, os estudantes recebem um formulário da nossa equipe de assessoria pedagógica, onde eles vão, então, passar para a coordenação de curso, para o setor da assessoria pedagógica, para assistência estudantil, setor de psicologia, a CGE, a ADE, né, a Coordenação Geral de Ensino, a Direção de Ensino, as suas impressões sobre o andamento de todas as disciplinas até o momento. Então, esta etapa de pré-conselho, ela foi realizada no início desse mês de junho, tá? Então, nós viemos trabalhando com os conselhos de classe intermediário desde o finalzinho de maio até metade, mais ou menos, de junho. E, então, nessa etapa de pré-conselho, é um momento em que nós, como instituição, como coordenação de curso, como professores, temos um momento para parar e escutar o que o estudante necessita para que nós adequemos as nossas metodologias, a nossa forma de trabalho com eles, compreendamos um pouco os sentimentos que eles têm em relação ao trabalho pedagógico que vem sendo elaborado pelas diferentes disciplinas.
nós fizemos uma reunião de toda a equipe do ensino, né, junto com as coordenações de curso, e cada turma de cada curso. Então, o primeiro A até o primeiro D do agropecuária, os segundos anos e terceiros anos do agropecuária, tiveram reuniões individuais com a equipe do ensino, assim como aconteceu com a nossa turma de química e com as duas turmas de primeiro ano de informática, a turma de segundo ano e de terceiro ano do integrado em informática também. Então, nós nos reunimos com eles, conversamos com eles e trabalhamos sobre esse formulário que eles responderam para nós, certo? Então, a partir dessa conversa, a gente pode coletar muitas informações dos estudantes e estas informações, elas são passadas no conselho de classe intermediário aos professores de cada uma das turmas. Então, da mesma forma que nós nos reunimos com os estudantes, nós fizemos essas reuniões com os professores das turmas. E os professores da turma também fizeram esse mesmo movimento que os estudantes fizeram. Tinham um formulário para preencher as suas impressões sobre a turma, né? Colocar o que a turma precisava melhorar, que aspectos a turma tem de positivo, né? O que precisamos pensar em metodologias para essa turma. E tudo isso foi trabalhado, então, na reunião dos docentes. Então, os docentes receberam o formulário das impressões dos estudantes sobre a sua atuação e seus sentimentos como um todo em relação ao processo pedagógico, e nós também conversamos com eles sobre as impressões que eles têm de cada turma. Neste conselho de classe intermediário, com os professores, nós falamos individualmente de cada estudante, procurando compreender como ele está, então, dentro do ensino, né, em cada disciplina, com cada professor, como está sendo o retorno dele às atividades, como está sendo o relacionamento dele com a disciplina, como ele está se saindo, se ele está participando nas aulas síncronas, se ele está somente fazendo as atividades no formato assíncrono. Então, a gente trabalhou neste formato com os professores, trabalhando cada estudante e podendo trocar informação de cada um deles, tá? E todo esse trabalho, ouvindo os alunos e ouvindo os professores, culmina, então, no pós-conselho, né? Então, o pós-conselho é onde nós vamos elaborar, né, preencher estes pareceres sobre cada um dos estudantes, certo? Então, nós vamos falar daqui a pouquinho de como é essa dinâmica do preenchimento dos pareceres, né? E de como ele vai se apresentar para vocês terem acesso a essas informações, então, que foram discutidas lá no pré-conselho, no conselho, e que culminaram nesse pós-conselho. O parecer em si, ele é uma avaliação qualitativa que a instituição faz. Então, vocês vão perceber que no preenchimento dele não existe uma nota, tá? Porque esse não é o objetivo. Realmente, o objetivo do parecer é trazer todas essas informações que foram trocadas e discutidas entre os professores, entre a coordenação do curso e entre a gestão do ensino, para fazer, então, com que a gente possa indicar para os familiares, para os responsáveis e para o próprio estudante, quais são os momentos dentro do seu processo de aprendizagem que ele precisa aprimorar, e quais são aqueles aspectos do seu aprendizado que ele está conseguindo um êxito diante da visão dos professores. Eu não sei se a equipe que assessora a nossa parte pedagógica aqui do campus, o SAP, gostaria de complementar mais alguma coisa sobre essa questão da dinâmica dos conselhos, se eu esqueci alguma coisa, se eu deixei a desejar algum ponto, quiserem complementar, fiquem bem à vontade. Tá tudo bem? Então, meninas, então vou seguir adiante, tá? Então, a gente vai falar para vocês um pouquinho dessa dinâmica aqui, né, sobre os pareceres em si, tá? Então, todo esse trabalho que eu falei para vocês aqui, conjunto, feito com a equipe da coordenação de curso, ensino, alunos e docentes, vai culminar, então, nesse parecer. Então, como eu avisei para vocês e falei para vocês, o parecer, ele é um documento institucional que vai informar os familiares e os responsáveis
e também aos estudantes, num formato qualitativo, né, quais são os aspectos que ele está está bem, né, dentro do processo de aprendizagem, e quais são os aspectos que o estudante precisa melhorar. Então, a gente fez aqui tirou um pequeno trecho de um parecer para vocês compreenderem como que esse documento vai chegar para vocês. Então, cada estudante, né, tem um parecer. Esse parecer, ele é individual, tá? Então, aqui a gente borrou o nome do estudante, só para vocês terem uma ideia da apresentação desse documento. Então, esse aqui está dizendo aqui que é do curso técnico agropecuária, turma do primeiro A, referente ao primeiro trimestre de 2021. Então, o aluno, ele vai ter 4, né, pontos sendo avaliados dentro deste parecer. Então, os professores das disciplinas vão avaliar o estudante quanto à sua aprendizagem e o seu rendimento na disciplina, vão avaliar os estudantes em relação ao seu interesse e participação na disciplina, as atividades que foram propostas pela disciplina, qual é a participação desse estudante nessas atividades, e também a avaliação do docente quanto ao respeito e cumprimento das regras que foram estabelecidas entre o docente e a turma, né, dentro daquela disciplina. Então, nesta coluna da esquerda, vão vir listadas todas as disciplinas que o estudante tem. Aqui, então, foi só um recorte, não estão aparecendo todas as disciplinas, tá? Porque é um documento bastante longo e ia ficar um pouco pequeno aqui na apresentação para vocês. Então, para mostrar para vocês, né, que a disciplina de língua portuguesa, ele recebeu um 3, né? Então, vai ter uma pontuação em cada um destes aspectos aqui desse estudante. Ao final, o professor também preencheu quantas aulas já foram ministradas naquela disciplina para a turma, tá? Então, vocês vão ter uma ideia do quanto já se transcorreu da disciplina ao longo desse ano. Então, quantas aulas já foram dadas, vocês vejam que o quantitativo de aulas é diferente de uma disciplina para a outra, em função da carga horária, ou seja, da quantidade de períodos que os alunos têm por semana em cada uma destas disciplinas. Então, por exemplo, a disciplina de língua inglesa tem uma carga horária menor do que a disciplina de matemática, e por isso que tem essa mudança, né, ou esta diferença na quantidade de aulas que foram dadas pelo professor de inglês ou pelo professor de matemática. Bom, e para vocês compreenderem, então, o que significam aquelas pontuações, bem embaixo aqui do parecer tem uma anotação, e nessa anotação vai estar, então, explicado o que significa cada pontuação que o seu filho recebeu naqueles pontos avaliados pelos docentes na disciplina. Então, se o seu filho recebeu a nota 4, né, a pontuação 4, significa que o professor se sentiu plenamente satisfeito com as atividades, com a participação do estudante, ou seja, ele conseguiu atingir bem, né, todos os objetivos que o professor tinha proposto na disciplina. Se o estudante recebeu a nota 3, significa que, ao olhar daquele docente para aquela disciplina, o aluno se encontra numa pontuação como satisfatório, ou seja, ele atinge os objetivos propostos pela disciplina, mas ele tem condições de melhorar. Se ele recebeu uma nota 2, significa que o docente entendeu que ele foi parcialmente satisfatório e que ele atinge, então, parte dos objetivos que foram propostos pelo docente dentro da disciplina. E ele precisa ter um pouquinho mais de atenção e se dedicar um pouco mais a esta disciplina. A pontuação 1 significa, então, que o aluno, ele é considerado pelo professor como uma atividade insatisfatória, que ele não conseguiu atingir os objetivos que foram propostos pelo professor dentro daquela disciplina. Então, ele precisa se esforçar mais, se comprometer mais com a disciplina, para que ele possa, então, melhorar os seus aspectos de aprendizagem, conseguir melhores pontuações nas suas avaliações, participar mais das aulas. E o aluno que tiver 0,
significa que o aluno não participou e não realizou nenhuma atividade que foi proposta pelo docente, tá? E eu peço aos pais, né, e responsáveis que se atentem aos familiares, né, quando a pontuação, então, estiver aqui entre 2, 1 e principalmente o 0. Significa que o estudante, ele provavelmente não acessou o sistema SIGA-A, ele não fez devolutiva das atividades, ele não contatou o professor, e o professor não tem condições, nesse momento, de fazer nenhuma avaliação dele, tá? Então, se atentem a essas pontuações dentro do parecer, que estiverem próximos do 2, 1 ou 0. Bom, no parecer, alguns professores que entraram um pouco mais atrasado no semestre, quem estava naquela primeira reunião de pais, né, e de familiares, nós comentamos, né, Prof. Elisandra, que tinha algumas disciplinas que nós ainda não tínhamos professor, né, que nós estávamos ainda no processo seletivo na época. Eu me recordo que nós estávamos fazendo o processo, se eu não me engano, para zootecnia, né, Prof. Elisandra, e eu acho que tinha mais biologia também, e geografia, se eu não me engano. Nós estávamos com atraso na chegada de alguns professores. Então, alguns professores, né, e devido a algumas trocas que aconteceram durante o semestre, em função de movimentação mesmo de servidores na nossa instituição, podem existir alguns professores ou que não completaram o parecer, deixaram em branco, por exemplo. Então, provavelmente esse professor vai deixar uma observação aqui no parecer, tá? Mostrando, então, um motivo que ele não conseguiu fazer a avaliação, ou porque ele ainda não fez nenhuma atividade que valia nota, né? Ou porque ele ainda não concluiu as avaliações que ele tinha com a turma. Vocês sabem que os professores têm deixado as avaliações por um período maior, aberto, para o estudante poder ter acesso a essas avaliações, fazer com tranquilidade. Então, muitas vezes o professor não conseguiu ainda definir alguns aspectos, principalmente em relação às atividades avaliativas. Então, pode acontecer de alguma disciplina não ter nenhuma pontuação e o professor vai colocar uma observação, então, o motivo que ele ainda não conseguiu chegar a um parecer sobre o estudante nessa disciplina, certo? Bom, e aqui é bastante importante para vocês, como familiares e responsáveis, de como vocês vão ter acesso, então, a esse parecer que foi elaborado pelos professores. Os pareceres, eles vão estar disponíveis a partir de sexta-feira, que é dia 25. Então, a partir de sexta-feira, vocês podem entrar em contato com o setor de assessoria pedagógica, onde o e-mail é sap.al@iffarroupilha.edu.br, ou também em contato especificamente com as coordenações do curso. Então, temos aqui o e-mail da coordenação do curso de agropecuária, que é cagropecuaria.al@iffarroupilha.edu.br. Temos aqui o e-mail da coordenação do informática, que é cord.tec.info.al@iffarroupilha.edu.br, e o e-mail do curso de química, químicaintegrado.al@iffarroupilha.edu.br. Então, vocês, como familiares e como responsáveis, podem mandar um e-mail para o SAP ou direcionado à coordenação do curso que o seu filho faz o curso, né, Agropecuária Informático Integrado, e solicitar o encaminhamento do parecer do seu filho. Então, a equipe do SAP e a equipe de coordenadores vai buscar a informação do preenchimento do parecer do seu filho e devo fazer a devolutiva por e-mail para vocês, tá? Aqueles estudantes que estão recebendo material impresso, nós vamos também organizar a entrega do parecer, tá? Se algum estudante do material impresso tem condições de mandar e-mail, de receber por e-mail, pode encaminhar o e-mail também para o SAP, para a coordenação do seu curso. Mas nós iremos, junto com a equipe que trabalha na impressão dos materiais, fazer a impressão dos pareceres desses estudantes e no próximo envio do material impresso, que vai ser a partir do dia 14 de julho,
nós vamos colocar lá, junto com o material das disciplinas, o parecer também do estudante, para que vocês possam ver o acompanhamento, né, o parecer que o professor fez sobre esse estudante. Por isso que é importante que, mesmo sendo estudante do material impresso, vocês façam a devolutiva das atividades de vocês, porque é dessa forma que o professor vai saber o quanto vocês estão conseguindo aprender daquele material que está sendo enviado. Eu não sei, Elisandra, SAP ou coordenadores, se vocês querem complementar alguma coisa ou está tudo bem? Patrícia, boa noite a todos que nos ouvem. Eu vou, duas questõezinhas bem rápidas antes de tu seguir. Eu vou pedir para os coordenadores, se tiverem acesso ao YouTube, colocar o e-mail, por gentileza, ali no chat do YouTube, que os familiares estão pedindo, tá? Os e-mails para qual eles vão solicitar. E uma que pergunta se precisa assinar alguma lista de presença da reunião, professora Patrícia. Não tem necessidade de assinar a lista de presença, não, prof. Elisandra, tá? Porque a reunião nossa vai ficar gravada aí no YouTube, então aqueles pais que não puderam estar aqui ao vivo conosco, participando, vão poder acessar a reunião depois também, então não há necessidade nesse momento, tá? Da lista de presença. Por enquanto, eram essas as questões. Tá bom, obrigada, prof. Elisandra. Então, só para relembrar aos estudantes, aos familiares responsáveis daqueles alunos que recebem o material impresso, né? Então, que nós já fizemos o envio do material em abril, né? Que foi o nosso primeiro envio. O segundo envio foi realizado em maio e o terceiro envio foi realizado em junho. Então, é importante, a gente ressalta aqui a importância de toda vez que for entregue um novo material para você, como estudante do material impresso, que você aproveite a sua ida ao escritório para quem mora em Alegrete, ou a ida da CAI para quem é de fora da cidade, para entregar as atividades daquele envio passado. E lembrando, então, que o nosso próximo envio vai ser no mês de julho, né, a partir do dia 14, fiquem sempre atentos às redes sociais que a gente vai postando, a data de entrega, no horário aqui no escritório, e quando a equipe CAI vai começar a fazer as atividades, né, depois da impressão. E o retorno das atividades do primeiro semestre deve ser realizado no máximo até o dia 20 de julho, tá? Então, até o dia 20 de julho, vocês devem fazer a entrega de todas as atividades que o professor já encaminhou. Então, quem não conseguiu encaminhar as atividades aqui no segundo envio, no terceiro envio e não conseguir no quarto, se organiza que a data máxima para que os professores recebam essas atividades é no dia 20 de julho, então vocês têm que se organizar para entregar, senão o professor vai considerar que vocês não fizeram nenhuma atividade no primeiro semestre. E aí sim, isso vai impactar bastante na nota do semestre de vocês, né? Então é importante que vocês relembrem de mandar as atividades que os professores encaminham junto com o material que vocês têm que estudar. Bom, e a gente queria fazer também alguns lembretes em relação ao nosso calendário acadêmico. Então, lembrar a vocês que o primeiro semestre só vai terminar lá no finalzinho de julho. Então, nós temos ainda um bom tempo pela frente do semestre e dá tempo, assim, daquele estudante que teve algum parecer um pouquinho mais baixo, alguma disciplina, de procurar recuperar a sua atividade dentro daquela disciplina, né, e melhorar a sua aprendizagem e a sua participação junto à disciplina. Lembrar vocês, né, que então os semestres aqui no IFAR têm pesos diferentes. O que significa? Significa que o primeiro semestre, ele tem um peso na nota do estudante de 40%. E o segundo semestre tem um peso de 60%. Então, por isso que eu digo que dá tempo, sim, de recuperar uma nota não tão boa no primeiro semestre. Então, procurem se esforçar, que o segundo semestre tem um peso maior. Então, você tirando uma nota maior, conseguindo se aplicar mais nas atividades e nas disciplinas, você vai conseguir, então, ter uma pontuação relativamente maior a do primeiro semestre e, com isso, né, quem sabe conseguir a média que você precisa para passar com aprovação sem o exame,
tá? Lembrar também a cada familiar e a cada estudante que cada professor tem a sua didática e tem os seus processos avaliativos. Então, tem professor que trabalha no formato de trabalhos, outros no formato de seminário, outros preferem aplicar questionários em SIGA. Então, cada professor tem o seu formato de avaliação, né? E, além disso, cada professor também, muitas vezes, pontua diferentemente essas avaliações dentro do mesmo semestre. Então, por exemplo, se eu sou professora da área da zootecnia, fiz um questionário no sistema, pedi para eles elaborarem um seminário e pedi para elaborarem uma atividade lá de cálculo, por exemplo, né? Eu posso ter determinados pesos diferentes, o seminário vale 5, o questionário vale 8, né? Então, eu vou pontuando, vou botando proporções na minha nota, tá? Então, isso vocês precisam saber que nem todas as avaliações podem valer 10, ou vão ser a totalidade da avaliação do professor. Então, muitas vezes vocês vão mal numa atividade, mas aquela atividade valia 1 ponto na disciplina do professor, valia 2 pontos, né? Ou valia meio ponto. Então, procura, não fui bem nessa, vou procurar, né, tentar melhorar nas outras atividades do professor, porque sempre é tempo de vocês recuperarem as notas de vocês, tá? Quando o nosso semestre finalizar, então lá no dia 31 de julho, os professores terão finalizado as avaliações do primeiro semestre, e com isso eles já vão ter condições de colocar lá no sistema acadêmico as notas do boletim do aluno. E aí sim a gente vai ter o boletim, que vai ter a nota, né, valendo de 0 a 10, quanto que o estudante tirou lá na disciplina de português, lá na disciplina de programação, lá na disciplina de química geral, a química geral tem, Mariana. Então, vocês vão saber de 0 a 10, né, quanto que o estudante tirou de nota. E a previsão, então, da entrega dos boletins é provavelmente ali nas proximidades do dia 28 de agosto, que é o nosso primeiro sábado letivo, tá? Então, os professores vão finalizando as suas avaliações até o dia 31 de julho, eles finalizam o semestre as avaliações, o nosso segundo semestre vai começar no dia 13, então eles vão ter ali uma semaninha para ir se organizando, finalizando a publicação das notas no sistema, e até o dia 28, então, de agosto, a previsão de vocês já saberem como foi toda a nota, né, do professor lá no primeiro semestre das disciplinas do aluno. Lembrando que tem professores que podem terminar esta avaliação antes, então, notas de algumas disciplinas podem aparecer antes desse período, tá? Então, vocês podem ir acompanhando como familiares lá no sistema acadêmico as notas dos alunos, né, conforme os professores já vão lançando, tá bem? Então, as notas, né, para vocês acessarem, vão estar disponíveis no nosso sistema acadêmico, lá através do portal do aluno. Então, o segundo semestre, como eu havia comentado com vocês, ele vai iniciar no dia 13 de agosto, nós vamos ter uma pausa de 2 a 3 semanas de atividades para dar um descanso, né, para os alunos, né, poder, então, se restabelecer, tirar uma folguinha, botar em dia algum conteúdo que precisa ainda de um estudo a mais para iniciar o segundo semestre com todo o gás e recuperar o primeiro semestre se assim for necessário, né, já que ele vale mais do que o primeiro, certo? Então, o segundo semestre vai finalizar pouquinho antes do Natal, lá em 23 de dezembro, tá? Então, o final do nosso ano letivo é na última sexta-feira, ou no último sábado, se eu não me engano, 23 de dezembro aqui de 2021. Nós terminamos o nosso ano letivo, certo? Lisandra, sobre essa questão das avaliações aqui, eu lembro que você tinha pontuado, não sei se ficou bem explicado, se você quiser pontuar mais alguma coisa. Não, acho que está bem colocado, professora Patrícia, só lembrar os pais que as avaliações, especialmente tendo em vista as atividades remotas, né, tem tido pesos bem diferenciados, né, entre os docentes, né, os docentes adotam metodologias e pesos de avaliação de forma
que possa atender às especificidades das turmas. Então, são muitas chances, né, muitas atividades que os alunos têm. Então, qualquer dúvida, os pais podem nos contatar, né, contatar os coordenadores, tiverem dúvida quanto a uma avaliação. Meu filho não foi muito bem nessa avaliação, tem mais chance. Então, são várias oportunidades que os alunos estão tendo durante o semestre. Então, qualquer dúvida pode nos contatar. Eu coloquei o e-mail da Coordenação Geral de Ensino no chat, ou os próprios coordenadores, né, que a gente vai estar tirando essas dúvidas. Obrigado, prof. Então, só para trazer um formato mais ilustrativo para vocês, o nosso calendário acadêmico, tá? Então, nós começamos no dia 5 de abril e vamos finalizar lá no dia 31 de julho. Lembrar que todos os nossos sábados são letivos, então os estudantes podem ter atividades para serem realizadas aqui nos sábados. Então, o professor pode postar uma aula, pode postar conteúdo, pode, inclusive, deixar estendido para alguma entrega de trabalho, né? Então, vocês também se atentem que podem existir atividades acadêmicas aqui dentro do sistema, né, nos sábados, tá bem? Então, finalizamos o nosso primeiro semestre no dia 31, ele é um semestre mais curto do que o segundo, tem 17 semanas em relação ao segundo semestre. Então, o segundo semestre, como eu falei para vocês, ele pesa mais, ele tem um valor maior na nota do estudante, as avaliações que forem elaboradas no segundo semestre vão ter esse peso maior na nota final do aluno, e ele tem uma semaninha a mais, tá? Então, nós vamos começar aqui no dia 23 de agosto, e vamos finalizar lá no dia 23 de dezembro, tá? Temos alguns feriados aqui no mês de setembro, no mês de outubro, no mês de novembro e no mês de dezembro, tá? Lembrar, né, que mais próximo aqui do mês de dezembro, as coordenações, elas vão organizar os exames dos estudantes, porque nós temos um período no final do semestre que é dedicado aos exames e ao conselho de classe final. Geralmente são as 2 últimas semanas de aula. Então, os alunos geralmente não têm mais aula, né, nesses períodos aqui. A coordenação, os docentes acabam trabalhando mais nesse período aqui com os exames, então aqueles estudantes que não atingiram a média para passar de ano ainda vão ter a oportunidade de fazer essas provas finais ou estes exames, né? E ainda assim, nós temos o conselho de classe final, né, que é o conselho de classe que vai, então, analisar toda essa trajetória do estudante ao longo do ano, né, e verificar se ele tem condições, então, da promoção para o próximo ano. Lembrar também a vocês que aqui no segundo semestre, esse movimento que nós fizemos dos conselhos intermediários, eles também vão acontecer lá, tá? Então, nós também teremos pareceres lá no segundo semestre, para que vocês possam ir acompanhando. Lá, vou receber o parecer agora, vou receber a nota, depois vou receber um novo parecer do meu filho, e lá no final do ano, então, a gente vai combinar com o boletim final e com os conselhos finais, tá bem? Então, no segundo semestre, também os nossos sábados são letivos, e isso significa que podem existir atividades acadêmicas durante os sábados também, tá? Então, eventualmente, algum professor pode agendar alguma atividade, pode agendar alguma aula, né? Pode postar alguma atividade para leitura ou algum exercício para ser realizado, certo? Professora Patrícia, só uma questão ali, só para ratificar que o segundo semestre inicia em 23 de agosto, né? É que eu acho que por equívoco no slide anterior estava 13 de agosto. 13. Então, só para ratificar aí com os pais. Tá bem, peço desculpas ali pelo equívoco na hora de escrever o slide. É 23 de agosto que começa. Então, eu não sei se tem mais dúvidas no chat, prof. Elisandra, mas de forma geral, aos familiares e aos responsáveis, nós queremos passar essa informação do parecer. Hoje era uma pauta bem específica com vocês, para vocês entenderem, então, todo esse processo de avaliação que a instituição faz e como vocês vão receber essa avaliação do filho de vocês, agora, nesse semestrezinho, ainda no meio do semestre, né, para vocês irem vendo como ele está andando, tá?
Então, eu vou dar um espaço agora para cada coordenador também, se quiser dar algum recado para os pais, dar algum recado para os seus estudantes, né, que possa fazer o uso da palavra. Eu vou falar para vocês seguirem a ordem alfabética, quem sabe, né, vamos para a agropecuária, depois informática, por último, química, vamos por ordem alfabética. E aí, enquanto isso, Prof. Elisandra, se for surgindo mais dúvidas no chat, depois que os coordenadores falarem, a gente retoma as dúvidas. Sim, Pode sim. ser assim? Por enquanto não tem alguma sobre datas, a gente já está respondendo ali no chat. Só está um pouquinho de diferença, né? Os pais, né, podem às vezes estranhar que a gente demora um pouquinho para responder, porque está um slide de diferença, digamos assim. Então a gente dá um tempinho a mais no final também para eles poderem elaborar as dúvidas, aí enquanto os colegas vão falando. Tá bem. Pode usar a palavra, então, professor Jefferson. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu sou coordenador do técnico em agropecuária e gostaria de pedir aos pais uma atenção especial quando receberem esse documento, o parecer dos alunos, para ver se o aluno como ele está tendo esse acompanhamento durante as tarefas desse nosso ensino remoto. Porque muitas vezes a gente faz esse diagnóstico dos alunos que eles estão muito bem em algumas disciplinas, mas, em consequência, eles estão deixando algum material para trás em outras. Então, quando isso ocorrer, vocês podem entrar em contato comigo na coordenação pelo e-mail ali ou pelo WhatsApp, que a gente disponibiliza, se está ocorrendo algum problema com o professor, a gente disponibiliza o e-mail do professor para ajustar esse problema, na verdade, né? Para entrar em contato, o familiar entrar em contato com o docente direto e ver o que está ocorrendo com o seu filho, para não chegar lá no final do ano e ter aquele problema de reprovação, né? Então, esse é um momento primordial para o aluno, para os pais e para os alunos darem uma atenção, porque a gente está encerrando o primeiro semestre daqui a um mês e é bastante importante a atenção dos alunos darem atenção em todas as disciplinas, porque todas as disciplinas elas são obrigatórias e elas são importantes. Então, não é só, às vezes os alunos estão fazendo algumas disciplinas, mas eles não estão dando atenção a todas. E se tiverem alguma dificuldade, se não estão entendendo o conteúdo, se não estão conseguindo enviar esses materiais, não estão conseguindo, a demanda de trabalho está sendo muito elevada, entre em contato que a gente vai tentar ajustar para se resolver esse tipo de problemas. Acho que o recado é esse, Paty. Obrigada, professor Jefferson. Então, eu passo agora para a professora Mariana Dauri, dar o seu recadinho como coordenadora. Tudo bem, boa noite, pessoal. Eu coloquei lá no começo, né, no bate-papo, né, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que a Patrícia já colocou várias informações aí para vocês, né, então só destacar aí, né, que o parecer, ele na verdade é um alerta, tá, e não é um boletim. Então, o aluno até perguntou ali da data do término, tá, pessoal? Então, a gente tem ainda um mês e meio, digamos assim, vocês ainda têm tempo de recuperarem as tarefas, as atividades, os pais responsáveis, familiares, né, se atentem nesse documento, como o professor Jefferson falou, porque às vezes o aluno se perdeu ali na quantidade de disciplinas, e aí umas ficaram para trás, outras ele está conseguindo manter, então ainda dá tempo de correr atrás aí de uma ou outra tarefa que ficou, né? Não desistam, persistam. Eu troquei uma ideia aí com os professores, a média de entrega de trabalho está diminuindo um pouco, então, pessoal, eu sei que está apertado aí, está puxado, os pais estão ajudando, tem pais que entram em contato e falam, a gente está fazendo o máximo aqui com o celular, não consegue, a gente, na medida do possível, tenta resolver aí, ajudar e tá trabalhando junto com o aluno aí para solucionar todas essas questões. E aí, fico à disposição de vocês, o que precisarem de mim. O parecer ali, coloquei no e-mail da coordenação, né? Se precisarem entrar em contato, e sigo à disposição de vocês para qualquer dúvida. Tá bem? Boa noite a todos. Passar a palavra agora para minha xará, a professora Mariana, também. Olá, boa noite a todos, então, sou a professora Mariana também, então, coordenadora do curso técnico em Química.
Bom, eu acho que praticamente tudo já foi dito aqui, né? Eu reforço, então, que os outros coordenadores falaram, também que a professora Patrícia falou, né, da importância de ficar atento a esse parecer, porque é realmente esse alerta, né? Se o aluno realmente está participando, né? Se está conseguindo compreender os conteúdos também. E aí eu me coloco à disposição, então, para qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos alunos, em relação ao curso, podem entrar em contato, né? Eu coloquei ali o e-mail da coordenação. Nós também temos as redes sociais do curso, né? Que são o Facebook e o Instagram, que eu também coloquei antes, então também podem entrar em contato por lá. E lá a gente posta também várias informações a respeito do curso, como, por exemplo, a reunião de hoje, né? Estava lá no Instagram, no Facebook também. Então, também é legal acompanhar essas redes sociais. E para qualquer coisa, estamos aí, né? Nós só queremos ajudar mesmo os alunos, então ainda é possível para os alunos que acham que talvez não tenham se dedicado tanto antes, né? Ainda é possível retomar, refazer as atividades, né? Conversar com os professores. Então, vamos dar uma injeção de ânimo, né? Nesses alunos, que vai dar tudo certo, tá? Me coloco à disposição de todos e uma boa noite. Obrigada aos coordenadores, então. A gente deu um tempinho também, né, prof. Elisandra, para ver se vinha mais algum questionamento no chat. Não sei se chegou alguma coisa, prof. Sim. Tem um questionamento da Carla. Ela pergunta se as atividades são lançadas somente na plataforma ou tem outros canais de comunicação. Dei alguns, ali acho que nossos alunos colocaram que alguns professores usam o Classroom, né? E eu até mencionei ali já no chat que o Classroom, ele é utilizado mais por professores novos, né? Até que eles tenham acesso ao SIGA-A, o que demora às vezes um pouco. Mas que o nosso canal oficial, né, é o SIGA-A para a postagem das tarefas, né? Mas eu acho que tu pode complementar, né, Patrícia? Caso algum aluno tenha dificuldade, enfim. Não, mas é isso. O canal oficial, né, as postagens oficiais são o nosso sistema acadêmico, né? Então, através dele, que o professor se comunica com os estudantes. A gente sabe que alguns professores utilizam outras plataformas, não é proibido fazer isso, né? Mas a gente sempre orienta os professores que, mesmo que use uma plataforma, outra plataforma, que sempre façam a replicação dessas postagens no sistema acadêmico, porque para ele, né, e para nós, quando faz todo o diário da turma, tudo sai pelo nosso sistema acadêmico. Então, ali é o contato oficial, né? Muitos professores também têm grupos pelo WhatsApp, né? Não são todos, então isso fica a critério de cada professor. Mas sim, o sistema oficial é o SIGA-A. Eu sei de muitos profs que acabam postando, por exemplo, além da plataforma, mandam por e-mail, mandam pelo WhatsApp, né? As informações, os conteúdos das disciplinas. A gente está fazendo esse esforço para tentar facilitar a comunicação, abrir vários canais. Mas, oficialmente, né, é o sistema SIGA-A. Então, procurem sempre observar se não tem tarefa aberta ali no sistema, né, se o professor deixou ali algum novo material. Então, ali vocês têm que acompanhar sempre as disciplinas, tá? Mais alguma questão no chat? Sim, outra pergunta ali foi, o Marco Bernardo perguntou se de 31/7 a 23/8 seriam férias, né, ou teria aula, mas o professor Jefferson já respondeu ali no chat que esse período é de férias, então, né, não tem aula. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui, o Paulo Fabiano pergunta, que é pai do Henrique, do primeiro ano de informática, e pergunta se terá aula presencial no segundo semestre. É Paulo Henrique, o nome do pai, isso? Desculpa, Patrícia, estava acompanhando o chat aqui? O nome do pai, como é que é o nome dele mesmo? Paulo Fabiano, pai do Henrique, do primeiro ano de informática. Eu juntei o nome do pai e o nome do filho, me desculpe. Mas a instituição, ela está começando a discutir como vai ser, então, o segundo semestre nosso aqui, do IFAR como um todo. Essa decisão, ela não vai ser uma decisão do campus, ela é uma decisão que é realizada pelo Conselho Superior da nossa instituição. Então, estão começando os movimentos de discussão, né? Na semana passada e essa semana nós tivemos discussões aqui no campus com os servidores,
E amanhã, até eu peço para os estudantes e até os familiares que quiserem acompanhar, amanhã de tardezinha, deixa eu só pegar aqui, 6h30 da tarde, a gente tem o Café com Diretores, que é o momento que os diretores, né, do nosso campus aqui, do IFAR Alegrete, se reúnem com as lideranças estudantis aqui do campus. Então, nós nos reunimos e sempre conversamos, essa conversa é feita a cada 3 semanas ou a cada 1 mês, né? E amanhã a nossa pauta vai ser também, além de outras, né, conversar um pouquinho sobre toda essa movimentação e essa discussão que está tendo sobre o retorno presencial, híbrido, ou em formato de rodízio, revezamento, ou de aulas práticas, né, no próximo semestre. Então, ainda não posso dar uma resposta, não é uma decisão que vai ser nossa aqui do campus, né, minha como diretora de ensino, ou da professora Ana Rita como diretora geral, ou dos coordenadores de curso. Essa vai ser uma decisão dada pela reitoria, né, pelos seus conselheiros, pelos conselheiros da reitoria, que são os membros do Consup, e a partir dos estudos que estão sendo elaborados, né, desde a capacidade financeira da instituição, de infraestrutura da instituição, de seguir todos os protocolos de saúde, né, e nossa de capacidade de sala de aula, de organização do ensino, para que a gente possa seguir os protocolos sanitários e nós possamos, então, voltar de alguma forma presencial, tá? Então, no momento, eu não tenho como dizer, né, como vai ser o nosso segundo semestre. Então, amanhã, quem quiser acompanhar, aqui pelo próprio canal do YouTube, acho que já está até agendado ali o Café com Diretores, mas se vocês quiserem acessar, né, as redes sociais do campus, vocês vão encontrar também a chamada lá com o link do canal do YouTube para vocês assistirem a reunião. E esta reunião do Consup, ela está agendada, a princípio, para o dia 7 de julho, então, exatamente daqui a 2 semanas. Então, provavelmente, a partir ali de julho, da segunda semana de julho, a gente já tem uma definição institucional de como vai acontecer o segundo semestre. Se ele vai ser totalmente remoto, se ele vai ter alguma parte no formato presencial, seja aulas práticas, ou no formato de revezamento, tá? Então, a partir da segunda semana de julho, provavelmente nós já teremos essa resposta para dar a toda a comunidade acadêmica. Acho que é isso, Prof. Feliz. Sim, professora Patrícia. Depois a Cristiane Rocha faz a pergunta nesse sentido, né? Também sobre o retorno, um possível retorno presencial, que você já respondeu. O Edson Vargas pergunta a partir de que data ele pode pedir o parecer. A professora Mariana já respondeu que é dia 25, né? Então, a partir do dia 25, esse parecer vai estar disponível. Tem várias manifestações dos pais se identificando, né, quanto ao nome do seu filho, qual turma e qual curso, né, que está acompanhando a reunião. A Gisele Moraes pergunta se existe um horário fixo para cada disciplina para dar aula. Qual seria a carga horária para cada disciplina? A questão da carga horária, vocês podem entrar também no site, né, e baixar o PPC, que é o plano pedagógico do curso, né, de todos os integrados, está lá no nosso site institucional. Então, entra lá no ensino, cursos, e vocês vão ter acesso. E dentro desse plano, né, é um arquivo em PDF, vocês vão encontrar lá toda a trajetória acadêmica do curso, ou seja, cada disciplina em cada ano que está, e qual é a carga horária dessas disciplinas. Inclusive, dentro desse plano pedagógico, desse PPC, vocês vão encontrar lá a ementa da disciplina, então vão poder saber que conteúdos são trabalhados em cada uma daquelas disciplinas que são ofertadas. Então, eu não tenho como dizer, né, cada disciplina, porque cada curso tem, e cada turma vai ter uma diferença, né, na carga horária, inclusive nas disciplinas ofertadas. Então, nos PPCs novos, né, tem turmas que têm história, tem turmas que não tem turmas que têm inglês, outras que não tem, então depende muito do curso, do ano, para a gente saber qual é a carga horária daquela disciplina. Não sei se eu respondi tudo, prof. Acredito que sim, professora Patrícia. E qualquer dúvida que os pais têm, também podem entrar em contato com os coordenadores, né? Na sequência, tem uma pergunta da Elisângela Franklin, a coordenadora do técnico informático, tá, né, já pediu a palavra, acredito que ela possa nos auxiliar. Ela diz assim,
eu gostaria de saber sobre a situação de falta de professores nas disciplinas de História, Geografia e Sociologia, na turma 11. Não sei, professor Mariana, tu quer colocar, porque não temos falta de professor, na verdade, né? Sim, não, o que acontece é que o currículo do curso técnico em informática, ele é um pouco diferente do que o ensino médio tradicional, né? Numa escola somente de ensino médio. O PPC, ele foi organizado, né? Então, o aluno do curso técnico em informática, ele vai ter uma carga horária um pouco maior de história no segundo ano, tá? Então, os professores, a equipe, vamos dizer assim, né, que reformulou esse PPC, ele está vigorando desde 2020, né, ele não prevê a disciplina de História e Geografia no primeiro ano, então, isso acontece mesmo, não é falta de professor, tá, a carga horária, os alunos, eu estava até contando aqui, porque às vezes eu me perco, 6, 9, 10, 11, são 13 disciplinas, tá, e como os alunos têm muita disciplina técnica, então, foi organizado dessa forma, tá? A gente até explicou naquela primeira reunião de pais e também no encontro de boas-vindas, essa questão do PPC, né, a organização, como ele foi pensado, essa mudança, não sei se está disponível ainda aquele vídeo, né, mas aí cada professor pode falar um pouquinho da sua disciplina, tá? Mas isso acontece e o PPC, ele está disponível no site do IFE, então, se o pai quiser se apropriar um pouco mais das disciplinas, até essa questão da carga horária de cada disciplina. Então, tem disciplinas, por exemplo, eu que sou professora de matemática, né, 160 horas no ano dessa disciplina, então, por isso que tem essa discrepância ali no parecer também, por exemplo, eu já fechei ali umas 45, 48 horas, mais ou menos, para outras disciplinas. O aluno não tem sociologia no primeiro ano, ele tem filosofia, tá? Então, tem essa diferença, e também o aluno do curso em agropecuária, técnico em agropecuária, é outro PPC, outro currículo, até as ementas mudam, porque o curso ele é pensado dentro daquela área técnica específica ali de informática, então os conteúdos de matemática foram pensados de forma diferente para o técnico em informática e foram pensados diferente para o técnico em agropecuária, por exemplo. Não sei se eu consegui, se essa mãe conseguiu me entender. Também eu vou colocar ali no bate-papo o link aqui onde vocês encontram os PPCs dos cursos, caso queiram se apropriar dessas disciplinas, informações, o que o aluno vai estudar em cada uma, tá tudo lá certinho, tá? Obrigada, professora Mariana. Não, capaz, merece. Era isso mesmo. O senhor Romário coloca sem vacina, sem aula, que é o pensamento dele, né? A Tanara coloca que está muito satisfeita com a escola, né, e com os professores, que o seu filho, que é do técnico em agropecuária, está tendo aula esse ano, já que o ano passado ele não teve, né, aula nesse formato. Depois a Ana Glaucia concordando sobre a vacina. A Ana Clara pergunta se o vídeo da live da reunião estará no canal do IFAR. Acho que vale ressaltar, Patrícia, qual é o canal que vai estar esse vídeo, caso eles queiram assistir depois, né? Esse que estão acessando no YouTube, Campus Alegrete, né? Então, IFAR Campus Alegrete. Tá? Então, procura no YouTube, canal do IFAR Campus Alegrete, que vocês vão conseguir acessar. É o mesmo que, se vocês estão agora assistindo pelo YouTube, provavelmente ali em cima tem canal, né? Então, vocês podem, inclusive, se inscrever no canal, e aí vocês sempre vão receber mensagem quando tiver agendado alguma reunião sendo transmitida pelo canal, tá? Então, é sempre esse canal. Prof. Lisandra, eu acho que naquela pergunta das cargas horárias, tinha uma pergunta sobre os horários das aulas síncronas, que não foi respondido. Eu tinha a impressão que tinha faltado alguma coisa sobre a resposta. Então, eu não sei até se você quer explicar, porque, no fim, você acaba elaborando mais os horários, né? Exato, professora Patrícia. É que, às vezes, acontece que no CIGA pode aparecer um horário para os alunos, né, que é o horário oficial das aulas. Mas as coordenações dos cursos, especialmente o curso técnico em agropecuária e o informática, se os coordenadores quiserem colocar, fiquem à vontade na sequência, nós temos uma organização diferenciada para as aulas síncronas, né, que são aquelas aulas online que a gente chama, né. Então, tem um horário especial para que os alunos possam assistir essas aulas e os professores possam atender as turmas. Então, qualquer dúvida que os pais tenham, né, quanto a essa questão, podem nos contatar também, mas esse horário é organizado para facilitar ali
as aulas síncronas, né, para os professores, por exemplo, que tem mais de uma turma. Por exemplo, eu sou professora de Química da turma primeiro A e primeiro B, só para dar um exemplo para vocês. Então, eu atendo a turma primeiro A e primeiro B no mesmo horário. Então, a gente tem esse horário diferenciado. Mas eu vou deixar os coordenadores falar um pouquinho, né, mais sobre a organização, que eles são mais conhecedores, né, desse formato, e na sequência a gente continua com as perguntas. Passo para a professora Mariana, do Técnica em Informática. Oi, pessoal. Bom, essa questão do horário é um questionamento, até os alunos vêm me perguntar, né? Por exemplo, eu sou professor de matemática e tenho lá previsto a carga horária são 4 horas semanais, né, pessoal? Mas nós não ficamos de forma síncrona, né, ao vivo, 4 horas semanais, né? Nós entendemos que a logística é diferente e também que o aluno precisa se debruçar sobre o material e sobre o que é explicado, né? Então, claro, então alguns professores a gente tenta manter ali, a gente conversou, combinou ficar até 1 hora, mais ou menos, no momento síncrono, né, com os estudantes, e essas horas restantes, que seriam da disciplina, os alunos, eles têm tarefas assíncronas, né, em tempo diverso ao professor. Então, por exemplo, se o aluno não pode, naquele momento, tá ali fazendo as atividades, ele pode adequar um horário que fique melhor para ele conseguir organizar a semana dele, né? Então, tem o horário, por exemplo, tem as 4 horas da segunda-feira de manhã para a disciplina de matemática, né? Então, o aluno vai organizar, ele, em teoria, né, ele tem 8 horas no dia dele de estudos, né? Só que nós sabemos que o aluno pode organizar o seu, conforme o seu ritmo, né? Conforme as suas necessidades. Então, os professores têm dentro desse horário reservado para agendar sua aula síncrona, tá? Então, na verdade, agora, nas atividades remotas, nós temos essa organização de horários, mas o professor, dentro daquele horário reservado, vai agendar o encontro síncrono com os alunos, tá? E também lembrando que nem alguns professores fazem encontros síncronos quinzenais. Isso não significa não ter aula toda semana, porque na semana que for assíncrona, o professor ou ele montou um vídeo, ele se debruçou sobre um material, sobre uma resenha, ele fez um esquema de estudos, ele lançou material lá no SIGA, tá, pessoal? Então, cada professor, né, tem a sua metodologia, né, a sua forma de trabalho dentro do sistema ali, em questionários, tarefas, lista de exercício, vídeos, links, né, e também de forma assíncrona, acontece muito, acontece com todos aqui, os professores que estão aqui, eu sei que meus colegas também, né, fora do horário de aula, então isso é muito mais intenso, assim, às vezes no final do dia o aluno solicita um acesso a um vídeo, fala comigo no WhatsApp, eu monto uma explicação ali rapidinho, fora do nosso horário de aula, mas na verdade, porque como é assíncrono, é um horário diverso, né, e a gente acaba se adaptando a essa nova realidade e fica disponível por um período um pouco maior do que aquela manhã da segunda-feira, que seria no presencial, né? Então, agora a gente acaba extrapolando um pouquinho, né? Por conta disso. E muitos alunos também não querem perguntar na hora da aula síncrona, daí, depois, de forma assíncrona, isso vai acontecendo. Então, a forma de aprender está muito diversa, né? Conforme o professor, conforme a disciplina e conforme o ritmo da turma também. Tá? Então, só para complementar essa questão dos horários, mas claro, a gente tem lá a nossa grade de horários com o período reservado para cada professor para agendar sua aula síncrona, mas a gente entende que as atividades assíncronas em tempo diverso do aluno podem ocorrer no momento mais adequado para o estudante, né? Se ele quiser no domingo, né, estudar e fazer as tarefas, ele tá lá, tá tudo lá no sistema disponível para ele, tá? Obrigada, professora Mariana. Gostaria de acrescentar, o professor Jefferson já foi contemplado também. Eu acho que a Mariana explicou da melhor forma possível, mas só ressaltando que no técnico agropecuária, o nosso horário oficial das aulas síncronas está disponibilizado na página do Facebook do curso. Então, os alunos e os pais, eles podem verificar lá qual vai ser o horário das aulas online. Porque no SIGA a gente tem outro horário. Então, na verdade, a gente tentou organizar para os alunos terem aulas juntas, as turmas, se é o mesmo professor, para o professor não ficar tendo que repetir 4 vezes o mesmo conteúdo, porque nesse formato remoto, esse espaço permite, às vezes eu dou aula para minhas turmas de educação física, por exemplo,
a sala comporta mais de 100 pessoas. Então, a gente consegue fazer essa interação de uma única forma. Então, é uma informação única, todos assistem ao mesmo momento. Então, tem sido os encontros bacanas. Apesar que, nos últimos, agora, mais para o final do semestre, a gente, pelo menos na minha disciplina, tenho visto uma redução dos alunos, né? Eu acho que está chegando para o final do semestre e vai cansando, né? Porque a aula é toda semana. Eu trabalho com eles aula síncrona toda semana, então a gente entende, às vezes tem outros compromissos por estar em casa, mas é como a prof. Mariana falou, toda semana tem aula, ou é aula online ou é aula assíncrona, mas toda semana vai ter alguma atividade no Cigarro. Então, o pessoal acessem a plataforma, abram suas turmas virtuais, vejam as suas tarefas e sempre vai ter uma novidade lá no SIGA, todos os dias, praticamente. Obrigada, professor Jefferson. Só aproveitando Pode falar. O espaço, que tinha um questionamento sobre os livros didáticos, né, no chat. Aquela demanda eu encaminhei para a coordenação de assistência estudantil, que é ela que faz a entrega desse material dos livros didáticos em outras cidades no mesmo dia. Na verdade, eu agora acabei de mandar um e-mail para a mãe, peço desculpa, porque eu achei que eu tinha respondido para ela, encaminhado o e-mail junto para a coordenação de assistência estudantil, e não, realmente foi um erro meu. Eu não respondi, não dei o retorno para a mãe, mas eu encaminhei a demanda. Então, provavelmente, já está com a CAE e eles vão fazer a entrega desse material. Agora eu mandei um print do e-mail, né? Mandei cópia para a mãe, peço desculpa mais uma vez, mas a demanda a gente tentou dar encaminhamento da demanda no mesmo dia. Geralmente, às vezes acontece um atrapalho, mas geralmente eu estou tentando manter essas demandas, principalmente de livros didáticos, de material impresso, em dia, porque eu sei que é complicado essa situação. Obrigada, professor Gerson. É a professora Marigley que havia perguntado ali, né? Então, só para responder para ela, então, que o professor Jefferson já fez o encaminhamento, né? Em breve vai chegar o livro aí. Bastante manifestações, professora Patrícia e colegas, quanto à vacina, né? A importância da vacina, né? Para se ter aula. O senhor Edson ali, agradecendo, né? Ele é pai de uma aluna do técnico em Química, alguns do agropecuária e informática também, né? O senhor Romário agradece aos professores, aos servidores pelo empenho nesse momento, né? O senhor Paulo ali pergunta se tem possibilidade de ter mais aulas síncronas. A professora Mariana explicou, né, já sobre, que foi, a pergunta já estava, a professora Mariana vai estar explicando aí, já explicou sobre a questão das aulas síncronas e assíncronas, né, que depende muito da organização de cada professor e que a gente procura organizar de forma que não sobrecarregue os alunos também, né, e eles possam atender a parte assíncrona, né, que são as atividades. Pode falar, professora Mariana. Não, que eu vi ali, eu acho que a professora Paula, né, está acompanhando ali pelo bate-papo. Realmente, a gente eu, por exemplo, toda semana encontro síncrono com os alunos, né, e além disso, queria também pedir, a professora Paula colocou ali, inclusive, nós gostaríamos que os pais incentivassem os alunos a participarem mais das aulas síncronas, né, não adianta a gente querer ficar mais horas em frente ao computador, em frente às telas, quando a gente sabe que o aluno também precisa do seu momento de se concentrar, estudar e fazer as tarefas, né? Porque na aula presencial tem esse momento do aluno, né? Se desafiar a fazer as tarefas que são propostas, tá? Então, de todo modo, a gente se mantém aqui disponível para os alunos, tá? E também, como esse horário, por exemplo, tem um encontro lá com o professor, não são as 4 horas, mas é 1 hora. Bom, um pouquinho antes da aula, vai lá, busca o material, o que a gente estava estudando na semana passada, seria como se o aluno fechasse o caderno e fosse abrir só na aula síncrona também, tá? Então, destacar que essas atividades remotas, ela requer uma dedicação um pouco mais autônoma, digamos assim, do estudante. A gente sabe que são jovens, que é difícil, que é uma organização nova na vida de cada um, mas isso foi muito falado nos conselhos que a professora Patrícia colocou ali. Os alunos trouxeram algumas demandas e a gente também teve a devolutiva dos professores. Os professores também precisam que os alunos venham para as aulas síncronas, que os alunos tragam suas dúvidas
e que eles tenham uma organização para estar entrando, acessando a turma virtual no SIGA, porque a gente está ali no encontro síncrono e a gente precisa dar continuidade. Então, muitas vezes, os alunos ali do primeiro ano querem revisão. Bom, então, a aula começa às 10, às 9 horas, 9h30. Vamos lá ver o que a gente estudou na semana passada, quais foram as tarefas, né? Então, essa organização, eu acho que já é uma mão na roda, assim, para nós, enquanto professores e equipe aqui que organiza essa questão, essa logística, tá? E a gente vê também como a professora Elisandra colocou, a gente tenta não colocar tantas atividades, né? Porque daqui a pouco o aluno tem 10, 15 disciplinas e aula síncrona todo o tempo, que horas que ele vai fazer as tarefas, né? Então, o aluno tem que organizar a sua rotina de estudos para conseguir participar da aula síncrona e fazer as tarefas. Por isso que a gente tem, assim, essa organização pensando sempre no bem-estar do aluno, tá? Pessoal, não pensem assim que a gente não está pensando, a gente está pensando, e aí só destacar ali, obrigada, Paula, por esse pedido ali. Vamos incentivar os alunos a participarem mais, falarem mais. Nós, enquanto professores, sentimos falta também dessa interação, tá? Só essa lembrete que eu queria colocar aqui. Obrigada, professora Mariana. Bastante manifestação. Desculpe. Perdão, Mariana, pode ficar à vontade. Vou lá, só reforçar também que é bem importante que os alunos acessem as páginas das disciplinas dentro do SIGA. Não só acessem lá a parte das tarefas, né? Porque nem sempre a gente posta material como tarefa. Às vezes tem material de leitura, tem um vídeo, né? Ou tem algum outro recado para a turma. Então é importante acessar a página de cada disciplina, né? Verificar lá o que os professores colocaram para aquela semana. Não só ali aquilo que fica destacado, né, como tarefa, porque nem sempre a gente vai colocar essa tarefa ali, né, nesse formato que apareça lá na página inicial dos alunos, tá? Então, destacar isso e também reforçar que a gente realmente gostaria de maior interação nas aulas síncronas, todos que puderem naquele horário entrar, né, e comentar, conversar com os professores, responder, seria ótimo. Então, agradeço o espaço aqui. Obrigada, prof. Então, bastante manifestação dos pais ali, né, especialmente os alunos do primeiro ano, que estão bastante contentes com o curso, né, como a Maria Carolina coloca sobre o aluno do primeiro ano da Info, né, que está gostando muito do curso. A Zoé, mãe de uma aluna do técnico em Química, dizendo que a filha está realizada com o curso, né, o mesmo a Daiane, né, com a sua filha do técnico em agropecuária, primeiro ano. A Rita coloca que está muito satisfeita, principalmente por ver o envolvimento do filho, né, que é um sinal que o material é bom e desperta o interesse dele. A mãe do João também, do agropecuária, falando que está satisfeita com o curso. Bastante manifestações, a gente agradece, né, a manifestação dos familiares, porque para nós também foi tudo muito novo, né, esse formato, e são muitas frentes que a gente busca para tentar auxiliar os alunos, e a gente fica contente, né, de saber que a gente está né, conseguindo, na medida do possível, atender nossos alunos. Muitas manifestações também, professora Patrícia, quanto à questão da vacina, né, a importância que os responsáveis estão achando que é necessário ter uma vacina para todos, né, para se retornar com aulas presenciais. A Cecília coloca, seria interessante que durante todo o período fosse atendidos com aula síncrona, pois o professor estaria disponível para atender o aluno instantaneamente, né? A gente tem tentado, né, no medida do possível, atender dessa forma. Mais alguns elogios ali? Quanto a essa questão, prof. Elisandra, do professor ficar todo o tempo síncrono, né, é preciso também compreender, eu acho que a prof. Mariana colocou antes essa questão, né, que ficar online um período muito grande, às vezes, não é produtivo para o aluno, né, o aluno acaba se dispersando. Vocês vejam, nós estamos com 1h10 de live, né, daqui a pouco vocês vão se cansando de estar assistindo, e para o estudante isso também acontece. Então, o professor tem tentado, né, organizar esse tempo da disciplina com esses encontros, né, e por isso que é importante que o aluno vá aos encontros. As médias de encontro é 1h, 1h30, né, depende da disciplina, tem disciplinas que ficam 2 horas, então vocês procurem, assim, incentivar os alunos, claro que aqueles que têm condições naquele horário estar presente,
porque aí é o momento de tirar a dúvida simultaneamente com o professor, mas realmente fica bastante cansativo, né? Por exemplo, se a prof de matemática ficar 4 horas nesse formato na tela do computador fazendo cálculos, né? Tentando trabalhar fórmulas, realmente vai ser cansativo. Então, em função disso, nós temos trabalhado, né, com um período que o professor acredita ser importante para trabalhar os conhecimentos básicos daquele assunto, para que o aluno possa, então, de forma autônoma, como a prof. Mariana colocou, ler depois os outros conteúdos complementares e trabalhar as atividades que o professor for deixar, tá? Obrigada, professora Patrícia. Tem mais manifestações, né? O Paulo coloca, desculpe, não entendi. Se em casa com aulas remotas os alunos não conseguem assistir às aulas no horário, como vai ser quando as aulas voltarem a ser presenciais, provavelmente em 2022? Acredito que ele possa estar se referindo a um híbrido, né? Ou a se ter aula síncrona o tempo todo, né? Acredito que seja nesse sentido. Tem uma manifestação aqui, que acho que é bom a gente pontuar, da Ana Gláucia. Peço a todos os professores que, quando o aluno estiver positivado para a Covid e não tiver condições de fazer seus trabalhos para entregar, não desconte pontos do trabalho por entregar atrasado. A gente tem, né, tentado tomar esse cuidado, então é importante, né, pontuar que as famílias sempre comuniquem a coordenação do curso, né, quando o aluno estiver, seja positivado ou qualquer outra enfermidade, né, que esteja cometido, que não possa realizar e que nos informe, né, informe a coordenação do curso para que a coordenação repasse aos coordenadores, né, pessoal? Aos professores, né, prof. Elisandra? Que a coordenação passe aos professores. Isso, desculpe, isso, que o coordenador passa para os professores, exato, perdão. Isso, aí os professores vão ficar sabendo que o aluno está indisposto, não tem condições naquele momento de fazer atividade, né, mediante o atestado, é importante encaminhar o atestado, e então, certamente o professor vai ter esse olhar aí para permitir que o aluno faça de novo a atividade. Isso, ela complementa ali que eles positivaram, né, e em função da febre e dores, que não foi muito fácil. Daí até a colega Rosângela já havia mencionado ali que ela só informar, né, o professor ou o coordenador, né, sobre a situação, e se tiver o atestado, nos envia o atestado junto, né, mas a gente procura ter esse olhar. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mais manifestações, né, agradecendo pelo trabalho. O seu Edson coloca, a Cecília também, né, que estão satisfeitos com o curso, né, que o pedido de todo o tempo aula síncrona, porque tínhamos esse modelo ano passado e isso dava certo, mas ela só quis dizer que já estava acostumado dessa forma, né. Então, a nossa logística é um pouco diferente, né, é um curso integral, né, às vezes com aulas o dia todo ficaria mais exaustivo, mas eu acredito que já foi pontuado. A princípio, né, agora, né, prof, vocês vão receber o parecer e talvez vocês vão ter uma dimensão da quantidade de disciplinas que os seus filhos têm ao longo das semanas, né, são 14, 15 disciplinas, talvez um pouquinho diferente para quem não estava aqui na instituição, no IFAR, com o ensino técnico, né, quem veio do ensino fundamental, lá do 9º ano, eram menos disciplinas, um turno de aula, né, então realmente comportaria um tempo maior no formato síncrono, mas realmente com o quantitativo de aulas que os alunos têm, essa carga horária e aula manhã e tarde, acredito que ia ficar bastante difícil dos estudantes conseguirem se concentrar às 8 horas no formato síncrono. A princípio eram essas, não sei se os colegas viram mais alguma questão ali, mas as que eu consegui observar. Gostaria de agradecer, né, as manifestações dos familiares ali, né, quanto ao processo de ensino, quanto à questão da vacina, alguns se manifestaram também, a gente está anotando aqui, né, as manifestações, e dizer que eu coloquei ali no chat o e-mail da Coordenação Geral de Ensino também, caso vocês queiram nos contatar. O Marco pergunta sobre as aulas práticas, né, nesse modelo à distância. Acredito que as aulas estão sendo adaptadas, né, nesse momento, pelos planos de trabalho, e o próximo, a sequência do semestre está sendo, né, analisado, como a professora Patrícia colocou. A princípio era isso, Patrícia. Tá bem, prof. Elisandra, vou aguardar mais um pouquinho enquanto eu me despeço aqui para ver se não entra mais alguma pergunta ali no chat, né, mas eu acho que a gente conseguiu dar conta
de responder, acredito que todas que foram colocadas, ou pelo próprio chat, ou aqui, né, ao vivo mesmo, tentando trazer uma explicação para vocês. E como a professora Elisandra falou, acho que o sentimento nosso é de satisfação de poder estar com vocês e de saber que nós estamos contribuindo com a aprendizagem, com o desenvolvimento dos filhos de vocês. Ficamos muito felizes com as manifestações de que estão gostando da nossa instituição, porque a gente só está aqui para atender a vocês e atender aos alunos, né? Então, realmente, para a gente é muito gratificante saber que nós estamos no caminho certo. E quando nós estivermos, né, não hesitem em mandar e-mail para os coordenadores, e-mail para a Coordenação Geral de Ensino, para o setor de apoio pedagógico, a Marcele que entrou ali na CAI, né, que é a nossa coordenadora de assistência estudantil, toda a nossa equipe certamente está à disposição para atender vocês. Eu vou pedir para a Felisandra, já que você está mexendo no chat, para botar o e-mail da DE ali, deixar disponível, então, o e-mail da direção do ensino, né, podem falar comigo, professora Patrícia também, quando tiver alguma questão, né, que queiram conversar, estou à disposição também dos pais, dos familiares, dos responsáveis. No mais, acho que nós agradecemos, né, a presença de todos vocês, foi muito bom estar com vocês essa noite, sempre entrem em contato, por favor, procurem, né, sempre seguir as nossas redes sociais, a gente procura colocar todas as informações lá, dos cursos, as coordenações também procurem seguir as redes sociais delas, para que vocês fiquem sabendo, né, praticamente simultaneamente, tudo o que está acontecendo no nosso campus, né, e reforço o convite, então, da manhã, de vocês acessarem aqui de novo o nosso canal, acompanhar a discussão com os alunos do Café com Diretores, dos passos institucionais sobre o próximo semestre, né, e seguimos aqui à disposição de vocês, sempre que precisarem, tá bem? Um abraço, então, a todos, uma boa noite, e agradeço a equipe aqui que permaneceu conosco. Boa noite a todos. Só peço que os colegas aguardem um instantinho para finalizar lá no YouTube toda a reunião.